Som. Alô. Pode começar? Boa tarde, irmãos. Boa tarde a você que vai estar nos assistindo depois. Desculpe que nós estamos sem internet aqui na região e a gente gravou a live para vocês. E assim que possível a gente vai estar postando. Queria pedir para os irmãos que se achegassem aqui, por favor, para a gente dar início ao culto de hoje. Eu vou ler um versículo antes de começar, que está em Salmo 133, 1-3, que fala: ó, quão bom e agradável é que os irmãos habitem em união, como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenará a vida e bênçãos para sempre. Os montes de Hermon e os montes de Sião são bem distantes um do outro, mas o orvalho que cai sobre o monte de Hermon, ele supre toda a necessidade de umidade do monte de Sião, e um gerando vida para o outro. E essa união que a gente tem que ter aqui, as bênçãos de Deus caindo, se derramando sobre a nossa igreja, e essas bênçãos contagiando a cada um de nós e nos unindo, porque é isso que o povo lá fora, as pessoas que não conhecem a Cristo ainda, elas querem ver na igreja, elas buscam na igreja. E essa união a gente tem que buscar. Na verdade, não é uma coisa normal, mas é uma coisa que a gente tem que buscar e semear. Semear essa união, para que a gente possa estar também irradiando essa união para as pessoas. Queria começar com uma oração. Senhor Deus amado, como é bom, Pai, saber que o Senhor derrama bênçãos, Pai, sobre a nossa igreja, Pai. Saber, Pai, que o Senhor se importa, que nós sejamos unidos, que nós sejamos, cuidemos um dos outros, Pai, que nós amemos a um ao outro aqui, Pai. Que é tão importante, Pai, e eu sei como o Senhor se agrada, que vivamos, Pai, em comunhão, que vivamos em amor, que vivamos sem brigas, sem discussões, mas que vivamos, Pai, para a honra e glória do Senhor, Deus. O Senhor é tão grandioso, tão amável, tão sabedor de tantas coisas, que o Senhor já sabia de tudo, Pai. Desde o início dos tempos, o Senhor mandou seu Filho, o Senhor criou todas as coisas, Pai, e se importa conosco, Pai. Muito obrigada, Deus, pela vida do seu Filho, por tudo que o Senhor tem feito por nós e por nossa igreja, Pai. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Podemos ficar de pé? Quão
de Sião, sobre ti está a bênção do Senhor. Oh, quão bom e agradável é viverem juntos os irmãos. Ali Deus determina a sua bênção, a sua unção. Jesus nos deu um mandamento de amor, de nos amarmos uns aos outros no Senhor. Assim como Ele amou, o mundo nos verá e saberá que somos povo do Senhor. Meu irmão, minha irmã, somos um, restaurados pela graça e amor, como orvalho de Hermon, nos montes de Sião, sobre ti está a bênção do Senhor. Sobre ti está a bênção do Senhor. Sobre ti está a bênção do Senhor. Amém. 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 Vocês creem que a base da bênção de Deus é a união para nós? Né? É muito importante que a gente pratique essa união entre nós, que a gente nos ame, que a gente ame o nosso irmão, mesmo que ele tenha feito alguma coisa que nos desagrada, que nós continuemos amando, porque nós, que é prova maior de como nós éramos inimigos de Deus, nós éramos horríveis e ainda somos horríveis, mas a boa notícia é que Deus mandou seu Filho para fazer novamente esse elo com a gente, essa amizade com a gente, para que pudéssemos ter novamente esse contato com Ele. Então, quem somos nós para julgar o nosso irmão? Quem somos nós para nos indispormos com o outro? Que nós nos amemos uns aos outros, como Deus nos ama. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus.
nasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, o pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não mede sacrifícios. Nos braços desse amor, receba o perdão, comprados por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente, como as manhãs, é firme e constante, que se entregou na cruz e a morte derrotou. O amor de Jesus. Logo eu, pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Amém. Que possamos receber esse amor de Deus. Que possamos receber essa união que vem de Deus, esse amor que vem de Deus. Deus, tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de ti, Senhor, com júbilo nos lábios, te louvo, ó meu Rei, debaixo de suas asas encontro abrigo. Te louvo e te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno.
porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de ti, Senhor, com júbilo nos lábios, te louvo, ó meu Rei, debaixo de suas asas. Te louvo e te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo e te bendigo, porque és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo e te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno. Glórias ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno. Glórias ao Deus eterno. Amém. Glórias a Deus. Amém, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui hoje, Pai, para ouvir da sua palavra, Senhor. Ó, Pai amado, quebranta, Pai, os nossos corações, Pai, para que possamos, Deus, ouvir de Ti, Senhor. Fale através do pastor Leialdo, Pai, as suas verdades, para que cada um de nós, Pai, possamos, Deus, sair daqui completamente transformados, Deus. Rasgue os nossos corações, Deus, com a sua palavra, Deus. E nos coloque, Pai, no lugar onde nós devemos estar, Pai, ao seu altar, aos seus pés, Pai, te louvando, te cultuando, Pai, nos rendendo a Ti, Senhor. Que possamos, Deus, Pai, enxergar que somos tão pequenos diante de um Deus tão grande, que somos tão insignificantes perante de um Deus tão maravilhoso, Pai. Ó, Pai amado, esteja com a sua igreja hoje, Pai, para que a sua igreja possa ouvir as suas verdades, Pai, ouvir, Pai, os seus clamores, para que possamos, Deus, continuar firmes, Pai, e fortes neste mundo, Pai. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Te louvo e te bendigo. Te louvo e te bendigo, porque sempre é contigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo e te bendigo, porque és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo e te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno.
Lealdo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Alô, som, testando o som. Alô. Como vocês podem ver, hoje nós temos um tema bem interessante para a nossa mensagem. E eu gostaria de dizer para você que não se surpreenda com o que você vai ouvir, mas nós temos aqui, hoje na nossa mensagem, inclusive, palavras que Jesus está pronunciando. Eu estou fazendo uma citação de Jesus. Ele diz: odeie o seu inimigo. Odeie o seu inimigo. O nosso texto base hoje está lá em Mateus capítulo 5, versículo 43 até o versículo 48. E como é que a gente tinha... É assim? Me esqueci. É assim? Tá. Diz assim o texto: vocês ouviram o que foi dito. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Uma coisa que eu tenho que ficar fazendo sinal hoje, então vocês vão ver eu toda hora fazendo isso aqui, tá? Porque eu não estou com controle aqui, mas isso é só para passar uma vez, tá? A gente não está no final. Não sei se vocês perceberam, mas o ser humano é um pouco exagerado em algumas coisas. Quem lembra da época da pandemia? Acho que ninguém mais lembra da época da pandemia. Saudade daquela máscara, né? Que você tinha que colocar máscara em tudo que era lugar que você ia. Você estava dentro de casa, tinha gente que usava máscara dentro de casa. Para ir no banheiro usava máscara. Para ir comer usava máscara dentro de casa. Né? E tinha gente que exagerava. Não sei se vocês já viram como que a gente cai às vezes no ridículo, né? Tinha gente que colocava 4, 5, 10 máscaras, né? Sendo que não ajudava muito na prática. E eu fico pensando, como é que eu vou explicar para os meus netos daqui a uns 10, 15 anos as coisas que a gente vai ver agora? A gente não se apercebia, mas nós caímos numa situação de ridículo quase que extremada. Se cuidar era uma coisa, mas tinha gente que era criativo no exagero. Próximo, por favor. Esse camarada aqui está protegido. Está muito protegido, né, contra o Covid. Está fumando. Está acabando com seus pulmões. Mas está protegido contra a Covid. O problema é que talvez ele vai morrer de outra coisa, câncer do pulmão, antes do que morrer de Covid. Agora, não, volta. Olha o pessoal aqui. Gente, isso aqui é no começo da pandemia. Aqui para vocês, lá direito, né? Sabe esses galão de água?
Alguém perdeu o senso de ridículo aqui? Mas naquela época era ridículo, mas tinha gente que dizia, não, mas é isso aí mesmo. E se vocês lembram de outras fotos, inclusive, que apareciam às vezes na internet, os caras estavam quase com uma lona, uma barraca ao redor deles lá, tudo pressurizado, uma coisa assim, meio que é o fim do mundo, o apocalipse e tal, né? E é assim que a gente via. No próximo. Não. Alguém consegue entender aquela primeira foto ali do canto? A cidadã está usando isso mesmo aí que você pode ver ali na boca, né? Para não vai que, né? Aconteça algum vírus que tente entrar pela boca, mas ela colocou eu acho que aquilo ali deve ser, sei lá o que é, aquilo ali, você imagina também o que é. Ridículo. O que mais você vê ali no meio? Não, esse daí conseguiu, né, ser muito Darth Vader, né? É um Dark mesmo. O cara aqui do canto, talvez vocês não consigam ver, mas se vocês repararem bem, vocês percebem o que ele está usando ali? Uma tampa de panela. Sabe aquelas tampas transparentes? O vírus deve ter dito, não vou entrar ali, porque esse cara é muito doido. Então, acho que ali não é o meu lugar. O que eu quero dizer com isso é que nós, seres humanos, somos exagerados nas coisas. Nós, muitas vezes, nos tornamos ridículos como ser humano, não você nem eu, logicamente, mas as pessoas, de uma forma geral, acabam se tornando ridículas pelo excesso, pelo exagero. Nós somos uma raça que gosta de aumentar, exagerar, muitas vezes. Quem nunca ouviu uma história de pescador? Quem nunca ouviu uma história daquele golaço que eu fiz e que ninguém viu? Mas conta aquilo como se fosse a coisa mais maravilhosa que nem Pelé conseguiu fazer. A humanidade, ela exagera em todas as coisas. Ela tem a criatividade de criar, por exemplo, o avião. Mas esse mesmo avião que foi criado, poucos anos depois, começou a ser utilizado como máquina de guerra para bombardear outros lugares. Foi um avião que lançou as 2 bombas atômicas em Nagasaki e em Hiroshima. Nós conseguimos exagerar as coisas. E aí você pensa assim, não, mas é o outro. O outro que é assim. O pessoal lá de fora, mas crente não é assim. Os cristãos, eles não fazem isso. Talvez você não tenha tanto tempo assim de igreja, mas a gente gosta também de exagerar. Quando eu era adolescente, no final da adolescência, eu me lembro que uma vez nós estávamos lá na turma, na escola, né? Ensino médio. Aí tinha a hora da educação física. E educação física você sabe como é que é, né? Você engana o professor que você está correndo, dando as voltas ao redor do campo lá, e o professor finge que você está enganando ele. E na outra metade da educação física, geralmente, o que acontece? Você vai jogar alguma coisa, né? Porque a gente faz tudo para jogar bola, é isso que é a verdade. E o professor sabe disso também. Mas, certa vez, a gente estava lá na educação física, eu estava jogando bola com o pessoal e tal, né? Os colegas da turma. E aí acabou o jogo, aí tem aquela coisa, você vai pro vestiário, vai se trocar para ir para aula, ou uma outra aula, alguma coisa assim. E aí um dos meus colegas chegou para mim e disse, ô Lealdo, você não é crente não? Eu disse, olha, crente até o diabo é, mas enfim, o que você quer saber? Aí ele disse, mas como é que você é crente e joga bola? Eu fiquei olhando, sabe quando você olha assim para uma situação e você diz, o que tem a ver uma coisa com outra? E aí esse meu colega disse, mas crente não joga bola. E eu disse, então onde é que você tirou isso? E esse que foi o grande problema. Porque ele disse, os crentes que eu conheço não jogam bola. E aquilo para mim foi interessante, porque aí eu parei para pensar, né, em Jesus, olhando para os seus discípulos e dizendo assim, não joguem bola, não façam nenhuma atividade física, não tenho nenhum tipo de vida saudável, não... Será que foi isso que Jesus fez? Interessante, né? Mas hoje em dia, talvez você diga, não, mas hoje em dia já se joga bola. Não é bem assim, tem alguns lugares que não pode.
Se dizia antigamente, crente não assiste televisão, porque a televisão é a caixa do diabo. No futebol o pessoal dizia que a bola era o ovo do diabo, né? O pessoal chamava do ovo do diabo. E a televisão era a caixa do diabo, que entrava na sua casa. Então, crente não tinha televisão. Parece ridículo, mas é mais ou menos isso que a coisa era antigamente. Eu não estou dizendo que você tem que ter uma televisão, não estou dizendo que você tem que assistir o que está passando na televisão. Simplesmente a questão de, se eu tenho uma televisão em casa, quer dizer que eu não sou crente? Quem é que inventou essa história? Quem é que exagerou isso? Porque na Bíblia não está escrito, não assistirás TV. Talvez deveria ter, não assistirás algumas novelas, mas enfim. Mais uma coisa que antigamente se fazia, que se dizia, por exemplo, é que crente não vai no cinema. Você sabia dessa? Que crente não pode ir no cinema? Eu conheço uma determinada denominação, que não é uma denominação muito estranha em muitas coisas, é uma denominação até mesmo muito evangélica, no sentido boa da palavra, mas que no seu estatuto lá estava escrito que uma das formas de você disciplinar um membro da igreja é se ele fosse pego indo para o cinema. Está no estatuto. Pergunta se alguém dos crentes dessa igreja observava isso daí. Ninguém nem sabia que existia isso aí lá no estatuto, mas está lá. Então, crente não faz muita coisa, né? Alguns dizem que crente não dança, crente não bebe, crente não isso, não aquilo, crente não sei o quê. Mas muitas vezes a gente olha para a Bíblia e diz, mas onde é que está escrito isso? E eu percebo que isso, na verdade, são maneiras humanas de você até mesmo ajudar as pessoas a não caírem. Porque, por exemplo, você pode dizer assim, uma pessoa que ela teve algum tipo de vício no alcoolismo, é bom que a gente diga para ela não beber. Ou alguém que teve algum tipo de problema, sei lá, na área da sexualidade, não assistir determinados tipos de programas, e isso eu compreendo muito bem. Mas a questão é que muitas das vezes nós começamos a tolher completamente a liberdade das pessoas, porque eu acho que aquilo é bom para todo mundo, para fulano, para o ciclano. Eu sei que o que eu estou falando aqui pode ser meio perigoso, porque aí você vai dizer assim, então está liberado? Não é que está liberado, é uma questão da sua consciência diante de Deus, de dizer eu não vou assistir, eu não vou fazer, eu não vou em tal lugar. Por quê? Porque é proibido? Não, é porque diante de Deus eu acredito que aquilo não seja um ambiente para mim. Nós exageramos, nós aumentamos. E esses são alguns exemplos apenas que eu citei aqui de coisas que não estão escritas na Bíblia, mas pessoas acham que se nós não observarmos aquilo, a gente não vai para o céu. Em outras palavras, são coisas que seres humanos, pessoas com boas intenções, muitas vezes, criam para poder controlar outras pessoas, dentro da igreja e fora da igreja. Mas quando eu olho para aquilo que Jesus estava dizendo aqui, é uma coisa interessante. Se vocês pegarem exatamente o que ele diz no seu texto, está escrito assim, ó, vocês ouviram o que foi dito. Ele não está dizendo, vocês leram na Bíblia o que foi escrito. Ele está dizendo, vocês ouviram o que foi dito. Dito por quem? Por alguém. E esses alguém dizem assim, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. A questão toda é saber aonde que isso está na Bíblia. Quem disse isso? Qual é a fonte dessa afirmação? É uma fake news? Para usar uma palavra moderna? Jesus está usando aqui um ditado ou uma norma que a gente tem que descobrir qual é a origem. Será que isso aqui está na Bíblia mesmo? É uma grande pergunta e uma grande questão que nós precisamos saber. Então, Jesus, olhando ali para esse texto próximo, por favor. Eu até me esqueci, eu tenho que dizer o próximo, né? A primeira coisa que ele cita ali, ele diz, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo. E aí eu vou lá na Bíblia e eu encontro essas palavras. Se vocês forem lá na Bíblia, Levítico 19:18 diz, com todas as letras, ame o seu próximo. Então, beleza. Se está na Bíblia,
Isso está certo. E eu quero analisar um pouquinho com vocês essa primeira parte desse texto aí, que é ame o seu próximo. E veja bem, quando você olha para essa frase aí, que ela está na Bíblia, então nós temos que estudar isso daqui, né? O que Jesus está querendo dizer, o que Levítico está querendo dizer. Diz assim, ame o seu próximo. E a pergunta primeira que me vem à cabeça, não sei se na cabeça de vocês acontece a mesma pergunta, mas é o que está no próximo slide. A pergunta que vem é, quem é o meu próximo? Afinal de contas, quem é o próximo? Ame o seu próximo. Mas quem é o próximo? Quem é a pessoa a quem eu devo amar? E Jesus, ele coloca, de uma certa forma, um esclarecimento sobre isso daí. O próximo é aquele que está próximo. E, exatamente isso. A gente complica as coisas na Bíblia. A gente tenta descobrir os enigmas e quem é que é o anticristo e tal, mas não sabe o básico, que é dizer que o próximo significa aquele que está próximo. Nada mais que isso. Agora, uma frase que alguém disse esses tempos foi o seguinte: parece mais fácil amar o próximo do que quem está longe, né? Não parece mais fácil você amar quem está perto de você do que quem está longe? Por isso que Jesus disse, é o meu próximo? Não. Meu amigo, quem está longe, você não precisa amar, porque a pessoa está longe, você não vê, você não conversa e tal. O problema é quem está próximo. Porque quem está próximo é que traz problema, quem está próximo é que te chateia, quem está próximo é que causa dificuldades. Pergunta para a Rony, quem é que traz mais problema para ela? O marido dela ou o cara que é mora lá sei lá no meio dos índios? Qual é a pessoa que dá mais problema para ela? Lógico. Como é que é aquela mesmo, Rony, que eu até me esqueci? Qual é o seu filho que mais te dá problema? É isso, né? Qual é o filho que... Uma vez alguém perguntou para uma senhora, perguntou, qual é o filho que mais te dá problema? E a resposta foi, o filho da minha sogra. O filho que mais dá problema é o filho da sogra, né? Ou seja, o meu marido. Por quê? Porque ele está perto. Por isso que amar o próximo não é tão fácil assim. Amar o próximo traz muita dificuldade. Porque é no relacionamento com o próximo que eu tenho os meus atritos. Você não tem problema com o cara lá da feira, por exemplo. Talvez no sábado, na quinta-feira, quando você vai lá, e você vai discutir o preço, mas acabou, foi embora e deu. Você não tem problema com eles. Você não tem problema com relação à posição dele em relação ao aborto, por exemplo. Você não sabe qual é a posição dele. Você não sabe qual é a posição dele em relação à questão financeira. Você não sabe nada sobre aquela pessoa porque ele não é o teu próximo. O próximo é quem está próximo. E é o próximo que você descobre todas as coisas, os defeitos. Uma coisa que eu acho interessante no casamento, eu vou falar de casamento de novo, e família. Alguém se diz, pastor, que bom que você fala as coisas do casamento, de família. Mas falar de quê também, né? Falar dos astronautas que estão lá presos lá em cima não dá, né? Então fala de casamento. Como se eu fosse expert nisso. A Rony que eu diga. Mas essa questão de que você está num relacionamento com alguém é que traz as dificuldades. Quando você conhece uma pessoa, você ainda não está casado ainda, né? Você está lá, livre, leve, solto, né? Procurando, tentando encontrar a felicidade, né? A sua outra metade da laranja, aquela coisa toda, né? A sua Eva, o seu Adão, seja quem for. Aí você encontra alguém, você vê alguém ali, você olha e diz, rapaz, olha, né? Bonitinho, bonitinha. Simpática. Legal, tem uma conversa boa. Aí você começa a se engraçar com a pessoa. E aí você começa a perceber que existem algumas similaridades entre os seus pensamentos e os pensamentos da pessoa. Ela gosta de aventura. Você também gosta. Você, mais uma coisa que... Então, quando você não conhece a pessoa, você tenta encontrar pontos de contato com essa pessoa, certo? Você conhecer a pessoa, você tá, olha que legal, ela gosta de usar tênis, eu também. Ela gosta de andar de ônibus, eu também. Será que ele gosta disso, né? Mas parece que tem gente que gosta de andar de ônibus. Lotado, ótimo, metrô, Praça
da Sé, 6 horas da tarde. Tem louco para tudo nesse mundo, né? Mas você encontra esses contatos com aquela pessoa. A partir de um determinado momento que você começa a se aproximar mais dessa pessoa e você namora, casa, enfim, passa 30 anos com essa pessoa, sabe o que começa a acontecer? Você está tão próximo dela que você começa não mais a reparar as coisas que você tem em comum, mas sim das coisas que são diferentes. Mas ela não gosta de ficar conversando comigo até as 10 horas da noite. Ela é uma pessoa que dorme cedo, eu durmo mais tarde. Ela é uma pessoa que gosta de café com leite e eu gosto de leite com café. A pessoa gosta de arroz com feijão, né? E eu, feijão com arroz. É o feijão em cima ou é o arroz em cima? Aí começam as dificuldades, porque está tão próximo que coisas pequenas que são diferentes começam a saltar nos olhos das pessoas. Não é assim? Você não começa a reparar. Quando a pessoa está perto de você, quando ela está longe, você tenta encontrar coisas que são similares. Quando ela está perto, você só vê as diferenças. Por isso que amar o próximo é muito mais complicado. Por isso que amar quem está do lado é a dificuldade. É por isso que nós temos problemas de relacionamentos entre irmãos, entre pais, entre filhos, entre casais, entre colegas de trabalho. Pode ver, você tem problemas com colegas de trabalho, mas por quê? Porque são pessoas com as quais você convive todo dia. É ali que dá os atritos. Se você visse ela uma vez por semana na igreja só, pronto, acabou, não ia ter tanto atrito. Ou não. É assim que a coisa acontece. Então é mais fácil amar o próximo ou mais fácil amar o que está distante? É mais fácil amar quem está distante por esses motivos. Quem é o próximo? É aquela pessoa que está justamente ao meu lado. Tem um texto que diz assim, que eu devo amar os outros como eu me amo a mim mesmo. Próximo. Eu quis dizer próximo, era para o próximo, tá? Ame o seu próximo como a si mesmo. Eu me amo. Eu me amo. Não posso mais viver sem. Alguém já cantou? Quer dizer, alguém já ouviu essa? O pessoal da década de 80 deve saber, tá? Quem é mais novo não vai saber. Mas existia uma música que dizia, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Será que é esse tipo de amor que o texto diz, ame o seu próximo como a si mesmo? Eu não sei o quanto você se ama, mas eu tenho uma certeza absoluta, você não se odeia. Você não se odeia. Talvez você não se ame tanto, mas odiar você não se odeia. A triste notícia, como alguém disse, é que vamos ter que conviver com nós mesmos toda a nossa vida. Então é bom você se amar. Então, você se amar é algo natural. O ser humano, ele tem um instinto de autopreservação e ele se ama. O problema, muitas vezes, é que eu não consigo amar o próximo, não consigo amar o outro. Mas o texto diz, ame o seu próximo como a si mesmo. Em outras palavras, eu não tenho que amar os outros diferentemente do amor que eu tenho por mim mesmo. Eu acho que ninguém aqui tem essa tendência de se odiar. Mesmo pessoas que aparentemente se odeiam, na verdade, na maioria das vezes, e eu não sou psicólogo para falar isso, mas muitas vezes elas estão querendo chamar a atenção para si mesmas. Se cortam, dizem que vão se matar e tudo mais, sabe? E aí, no final das contas, elas estão querendo chamar a atenção para elas, porque é um certo egocentrismo que elas querem que as pessoas olhem para ela. Em outras palavras, na prática, ela se ama. É interessante essa questão do ser humano. E tem uma parábola de Jesus que fala também sobre o próximo, daquele homem que resgatou uma outra pessoa sem conhecê-lo. E, nesse caso, ele diz o próximo não é necessariamente a pessoa que está distante, mas é a pessoa que está perto. Se aquele homem, o samaritano, não tivesse passando por ali,
ele não iria ajudar a pessoa que tinha sido atacada. Mas como ela passou, estava próxima dela, ela viu a necessidade, ela foi lá e ajudou. Ela não ajudou, né, por sistema remoto. Ela não mandou um pix pro cara. Ela ajudou quem estava ali. Então, essa pessoa se torna o próximo. Próximo. Não foi repetição, não gaguejei. É para ir para o próximo mesmo. Agora, a segunda parte do texto, que a gente já viu, né? Como é que está escrito lá? Até me esqueci agora. Ame o seu próximo, mas odeie o seu inimigo. E aí a pergunta é, meus irmãos, nós vimos que ame o seu próximo está lá em Levítico 19, 18. A pergunta que eu faço é, onde é que está o texto que diz, odeie o seu inimigo? Quem é bom de Bíblia aqui vai me dizer onde é que está escrito isso. Vou apelar para Rony. Rony, onde é que está escrito, odeie o seu inimigo? Sabe aquela coisa do exagero e de você dizer coisas que não estão na Bíblia, parecendo que são coisas espirituais, que eu falei antes, né? Não jogar bola, não fazer isso, não fazer isso, não fazer aquilo e outro? Pois é. Esse aqui é a típica coisa que parece que muitas pessoas acham que, na época de Jesus, que estava lá na Bíblia, não estava. Porque não existe nenhum texto em toda a Bíblia que está dito, odeie o seu inimigo. Isso foi invenção dos religiosos da época. Não existe absolutamente nenhum texto dizendo odeie o seu inimigo. E aqui está o exagero. Aqui está aquilo que muitas vezes nós nos enganamos. Porque você olha a primeira parte da frase e diz assim, ame o seu próximo, né? Você diz, ok, é bíblico. E você não presta atenção na segunda parte. E acha que a segunda parte também é bíblica, porque a primeira parte é bíblica, então deve ser um único versículo lá que está escrito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Só que a primeira parte está lá, a segunda não. Então uma das coisas que nós temos que prestar atenção, meus queridos, é no texto. Saber se aquilo que está sendo dito lá na frente, se aquilo que é dito na televisão, no rádio, na internet, é verdade ou não. Porque isso daqui era a famosa fake news da época. Não existe. Odeie o seu inimigo. E é justamente contra isso que Jesus ele está batendo contra. Lembre-se que foi dito ali no começo do texto. Vocês ouviram o que foi dito. Jesus não disse, vocês leram o que está escrito. Alguém falou isso aqui, todo mundo achou que era legal, bonito e tal, né? E aí começaram a propagar aquilo como se fosse verdade. Mas onde é que será que está essa questão? Por que as pessoas tinham a necessidade de dizer odeie o seu inimigo? Parece meio lógico. Você ama as pessoas que você gosta mesmo, as pessoas que estão ao redor ali, que você tem um apreço, você ama. E aquelas que você não ama, você odeia. E geralmente quem é que você não ama são seus inimigos, são pessoas que você não gosta. Então, logicamente, odeia ela. Você deve odiá-las. Se você ama quem você gosta, né, quem é do seu apreço ali, de quem você não gosta, você deve odiar. Mas não é isso que o texto diz. No próximo, por favor. Alguém sabe o que é ódio? O que é ódio? Ódio é uma palavra muito forte. Na verdade, quando nós olhamos dentro de novo, entrando na psicologia e tudo mais, né? Depois eu vou falar diretamente com o Tiago sobre isso, mas você sabia que existe uma ordem, uma hierarquia de sentimentos? Que você vai desde do amor, paixão e tudo mais, e se você for descendo nessa escala, existe uma certa ordem. E percebo que na língua portuguesa ela é rica para descrever esses sentimentos. Vou trazer uma lista aqui para vocês. Antipatia. Você já teve antipatia com alguém? Você bateu o olho na criatura, ela nem abriu a boca, mas você já está com uma antipatia. Você fala, que pessoa antipática. E você que está com antipatia. Então, tem antipatia, ira, raiva, repulsa, desprezo, amargura, rancor e ódio. 8 palavras.
que muitas vezes a gente pensa que é tudo a mesma coisa, mas não é. Você tem um ranking aqui, né, de, vamos assim dizer, de sentimentos. E se você olhar bem, odiar é o último estágio, é o estágio mais baixo. Você já sentiu antipatia por alguém? E depois você até viu que a pessoa não era tão chata, você bateu o olho, você, nossa, cara, aquele lá deve ser um... Mas depois você foi conversar com a pessoa até que era legal. Ou seja, a antipatia, ela pode ser momentânea, rápida. Você fez um pré-julgamento, chegou, conversou com a pessoa e... Não, ela não é nada daquilo. Você pode, talvez, até mesmo, depois que conhece a pessoa, né? Você ficar irado. Você já sentiu uma ira, uma raiva de alguém? Não, todo mundo aqui é crente, eu sei. Não, jamais aconteceu isso com você. Você nunca ficou irado. Você nunca quis abençoar a pessoa, né, com uma unção de mãos fechadas sobre ela, né? Espiritualmente, todo mundo já pensou em fazer uma oração de mãos fechadas sobre alguém. Mas lá no espírito, porque depois passa aquilo lá. A ira é algo interessante. A ira, ela vem, mas também, como ela veio, ela pode ir embora. Extremamente momentâneo. É interessante que a ira não é pecado. Vocês não. Vocês podem se irar, mas irai, mas não pequeis. Ou seja, irar não é pecado. Se fosse pecado, Deus era um enorme pecador, porque Deus, ele se irou muitas vezes. Então essa ira que vem do trânsito, não vou chamar o trânsito aqui, mas a ira que você sente, ela pode ser passageiro, a raiva também, uma repulsa, até mesmo um desprezo, uma amargura, que é uma coisa que fica um pouco mais de tempo, um certo rancor. Mas ódio é algo que entrou dentro de você e para sair de lá é quase um processo irreversível. Ao ponto de você chegar e dizer assim, eu odeio aquela pessoa, significa que você passou por todos os estágios, passou por todos os sentimentos e você foi alimentando aquilo, foi alimentando e não deixando aquilo passar. E foi fazendo com que aquilo se tornasse uma grande montanha dentro do seu coração. E o ódio, então, se instala. Muitos dizem que quem chega nesse estágio de ódio, praticamente é um estágio irreversível. Pessoas que odeiam outras pessoas simplesmente por um fato X ou Y, é muito difícil de você trazer ela de volta. Só existe uma pessoa que pode fazer isso, logicamente, que é o Espírito Santo, e o Espírito Santo pode fazer isso, mas o estágio de ódio, talvez você não odeie, não chegou a odiar ninguém a esse ponto, mas o ódio, ele consome, ele corrói, ele destrói a sua vida e não a vida do outro. O outro está vivendo a vida lá, feliz da vida, e você morrendo de ódio da pessoa. Tenta adivinhar quem está passando mal. A outra pessoa lá que está se divertindo ou você que está com aquele ódio todo dentro do coração? O ódio, ele é uma repulsa tão grande que praticamente ele não tem ponto de curva. Ele só vai ladeira abaixo. O ódio faz com que você se torne uma outra pessoa. Por isso que fica interessante você dizer, odeie o seu inimigo. Será que é isso que Deus quer? Que nós odiemos outras pessoas? Aquela pessoa com a qual eu não concordo? Aquela pessoa que eu tenho uma diferença política, opinião política, ou uma diferença de time? Gente, olha o extremo que nós vivemos. Tem gente que se odeia e mata por causa de time. Não, pastor, isso não acontece. Ah, é? Briga de torcida é o quê? Não morre ninguém nessas brigas de torcida, né? Os caras não vão lá para matar? Por que as pessoas vão lá para matar? Ah, porque eu sou corintiano, sou palmeirense, eu sou... Como é que é? Eu sou Juventus. Ninguém mata ninguém por causa do Juventus, né? Mas é um ódio que simplesmente está enraizado, não sabe por quê. E está lá, eu odeio os corintianos, eu odeio os palmeirenses, eu odeio os flamenguistas, eu odeio sei lá quem, eu odeio quem é da direita, eu odeio quem é da esquerda, eu odeio o síndico, eu odeio
que nós odiamos? Será que nós odiamos? Próximo. Vamos ler o texto de onde que Jesus tirou esse contexto. Nós falamos, né, lá de Levítico 19. Não guardem ódio. Contra o seu irmão no coração. Antes, repreenda-o com franqueza o seu próximo, para que, por causa dele, não sofram as consequências de um pecado. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo. O estrangeiro residente que viver com você será tratado como o natural da terra. Ame-no como a si mesmo, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu, Senhor, o Deus, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. No mesmo contexto que está dito para amar o próximo, está dito não odeie. Quem é que foi que leu errado isso aqui? É que foi o analfabeto que disse que era para odiar, sendo que o texto mesmo está dizendo que não é para odiar. É fácil de manipular, repetir as coisas, e daqui a pouco aquilo se torna uma verdade e a gente acredita. E eu fico perguntando quantas coisas são ditas hoje em dia que a gente acredita que está lá no texto bíblico, que está lá, mas a gente não sabe porque a gente não estudou. Esse é um ponto de reflexão que a gente poderia ter. Próximo. E veja bem que não é uma questão só de Jesus, mas até mesmo líderes religiosos da época diziam mais ou menos a mesma coisa que Jesus estava dizendo, contra essa questão de odiar, contra essa questão de você querer o mal das pessoas. Um grande líder religioso lá da época de Jesus, um pouquinho antes, ele disse o seguinte: procurai ser como os discípulos de Arão, amai a paz, procurai a paz, amai as pessoas e aproxime-as da Torá, ou seja, aproxime-as da palavra de Deus. Ele diz, não é para odiar, é para amar. Mas o texto parece que nos diz outra coisa. É isso, será? Eu acho difícil. Eu acho difícil porque o ódio nunca esteve no coração, os planos de Deus. Próximo. Mas você sabia que Deus odeia? Vamos ver o que Deus odeia? Deus diz assim, ó, eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Em outras palavras, eu odeio a religiosidade de vocês. Eu não odeio vocês. Eu odeio a falsa religiosidade das pessoas. Quando você faz coisas em nome de Deus, aparece que é bonitinho na igreja, mas na verdade no seu coração você continua fazendo as mesmas coisas erradas lá fora. Ele diz, eu odeio, não você, mas essas suas práticas religiosas que não levam a nada. Também mais, lá em em Apocalipse, está errado ali, Apocalipse, que é a mesma coisa que Revelação, mas diz assim, ó, mas há uma coisa que a seu favor, Jesus falando, há uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Qual era a prática dos nicolaítas? Era afastar as pessoas de Deus. Também, parecia que eram muito santos, mas na verdade estavam afastando as pessoas de Deus. Em outras palavras, tem coisas que nós sim devemos odiar, assim como Deus e o próprio Senhor Jesus odeia. Mas veja bem, coisas, não pessoas. Coisas, não pessoas. As práticas das pessoas. E mesmo num outro texto que diz assim, ó, eu odeio o quê? Vocês? Não, eu odeio o divórcio. Quem diz isso? O próprio Deus. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Significa dizer que Deus odeia o homem, a pessoa em si, ou o ato dele que ele está praticando de violência e de matar? Deus não concorda com o ato. Mas aquele ato é tão parte da pessoa que no final das contas a pessoa ela assume o homicídio, a violência e tudo mais, e aí Deus vai olhar e vai dizer, o que eu vou fazer por ti se você está indo contra as coisas que eu estou dizendo? Então Deus não está odiando pessoas, Deus odeia os atos delas. Deus não odeia a humanidade, Deus ama a humanidade, mas Ele não aceita os atos das pessoas. Próximo. O salmista, ele diz também uma coisa interessante. Não é só Deus que odeia as práticas, mas olha o que o salmista, as práticas erradas do ser humano, olha o que ele diz, odeio aqueles que se apegam a ídolos inúteis. Por que ele odeia? Ele odeia as pessoas, é isso?
ou ele odeia a prática daquelas pessoas? De novo, é a prática, não é as pessoas. Se essas pessoas largarem as suas práticas, o salmista vai dizer, cara, que legal, você agora está jogando no time certo, antes você estava jogando no time errado, e eu odeio aquilo que você estava fazendo, mas agora você se veio até, o Senhor está fazendo as coisas certas, então eu não te odeio. Não é que ele mudou o pensamento sobre a pessoa, ele mudou simplesmente a aproximação que ela tem em relação ao que a pessoa estava fazendo. Odeie o mal, vocês que amam o Senhor. A Bíblia diz, odeie o mal. Está dizendo para odiar as pessoas? Não, odeie o mal. Repudiai todo o mal. Odeio a conduta dos infiéis. Ele odeia as pessoas, ele odeia a conduta dos infiéis. Então não é odiar o inimigo, é odiar o que as pessoas fazem de errado. Próximo. O que mais? O temor do Senhor é odiar, temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. É isso que a gente tem que odiar. Não é o inimigo, não são pessoas. As pessoas devem ser amadas e não odiadas. Agora, não significa dizer que eu vou compactuar com a coisa errada que ela está fazendo. Como é fácil, às vezes, manipular as coisas para dizer, ó, não, agora você vai odiar todo mundo. Aquela coisa que o pessoal fala, vocês são fóbicos. Eu não sou fóbico. Simplesmente eu sou contra determinados tipos de atitudes e comportamento das pessoas, mas contra aquela pessoa, nada. A não ser que essa pessoa comece a fazer coisas que realmente vão trazer mal para outras pessoas, por exemplo, abuso de crianças e coisas desse tipo, e aí é o que ela está fazendo. Vocês estão entendendo o que eu estou tentando dizer para vocês? O ódio não é, esse ódio, entre aspas, não é para pessoas, mas contra coisas que essas pessoas fazem, contra o erro. E Deus, ele é contra o pecado, contra o erro. E esse que é o ponto. Você pode fazer o que você quiser na prática. Deus não vai te amar menos por causa do que você está fazendo, mas tenha uma coisa na consciência. Você está desagradando esse Deus. E lá na frente as contas virão. Esse que é o ponto. Deus continua olhando para qualquer pessoa e quer que essa pessoa se volte para Ele. Ele não descarta alguém só porque ele não gosta de alguém. Outro, odeio os que são, odeio o mal, ame o bem. Odeio os que são inconstantes, mas amo a tua lei. Odeio e detesto a falsidade. Inconstante aqui, ó, odeio os que são inconstantes, é aquele cara que diz, não, eu vou fazer, pode deixar, não, é comigo. Aí o cara vai lá e fura. Não, pode contar comigo que isso aí a gente vai resolver, isso aí é uma coisa que, não, pode. Mas o cara vai lá e fura. Quem quer ser amigo de uma pessoa dessa? Sabe quem? Ninguém, nem Deus. Dizer uma coisa e fazer outra, Deus olha e diz, não está com nada. Mas ele odeia? Não, ele odeia a atitude de inconstância, de, eu estou, não estou, vai, volta. Aquela pessoa que vai para a igreja, sai da igreja, vai para a igreja, volta para a igreja, vai para a macumba, volta para a macumba, vai para a igreja, volta da igreja, vai para não sei aonde. E é totalmente, Deus não gosta disso, mas não quer dizer que não gosta da pessoa. Próximo. Ainda tem um próximo. O amor e não o ódio nos torna como o Pai. É o amor. E Ele é perfeito. Perfeitos seremos, como perfeito é o Pai Celestial, disse Jesus no final do seu texto. Em outras palavras, o parâmetro é Deus. O parâmetro não é os meus sentimentos, o meu ódio, o meu amor, ou seja o que for. O parâmetro sempre vai ser Deus. E as duas coisas que eu aprendo nesse texto de Jesus aqui é, primeiro, amar o próximo. Amar o próximo é amar uma pessoa que está perto de mim. Segundo, eu devo odiar não o próximo, nem o de longe, nem pessoas. Eu devo odiar atitudes incorretas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Isso se aplica tanto na família, no emprego, na escola, onde eu estiver. Qualquer tipo de atitude constante. Não é que você pode errar, ou a pessoa lá pisou na bola uma vez ou outra, tal. Isso é uma coisa que acontece, nós somos imperfeitos. Mas uma pessoa que tem constância no erro, você não tem que odiar a pessoa, mas você tem que detestar, odiar, desaprovar as atitudes. Jesus diz que Deus faz levantar o sol sobre justo e injusto. Vem chuva sobre o justo e o injusto. Ou seja, Ele não julga. Nesse sentido.
Não nessa hora. Depois vai ter, mas não nessa hora. Quem é eu? Quem sou eu? E quem é você para julgar alguém? A partir do momento que você julga alguém, você odeia alguém, você está julgando. Se você está julgando, você é vingador. E Deus disse, a mim pertence a vingança, não a você. Porque a maneira como você julgar, você será julgado. Da maneira como nós fizemos para os outros, nós também vamos receber da mesma forma. É isso que você quer? Ódio sobre a sua vida? Ou amor? Ou compreensão? Como cristãos, nós temos que entender que esse mundo jaz no maligno. Esse mundo está indo de mal a pior. Mas não é por isso que eu devo desprezar as pessoas. Eu devo aceitar pessoas, não comportamentos. Comportamentos vêm da transformação do Espírito Santo que vai acontecer na vida dela. Sempre nós temos que ter uma atitude como Jesus, dizendo, vinde a mim as criancinhas. Tragam os leprosos, tragam os feridos, tragam pessoas que necessitam. E não a atitude dos religiosos, dizendo, odeiem os seus inimigos. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado porque o Senhor tem colocado nas nossas vidas a Tua palavra, também te agradecemos porque o Senhor tem controlado as nossas vidas e tem nos dado a Tua sabedoria para estarmos lidando com as coisas do dia a dia. Senhor, que o Senhor possa estar dentro da nossa vida mesmo, tocando no nosso coração, tirando tudo aquilo que não provém do Senhor. Principalmente, Senhor, se existe algum espírito de ódio, algum espírito de rancor, de ira, de mágoa, algum ressentimento, seja o que for, Pai, que em nome de Cristo Jesus, o Senhor possa estar retirando esse sentimento, essa coisa que está lá dentro, que está corrompendo o coração dessa pessoa. Que o Senhor esteja nos livrando, Senhor, do mal, esteja dando amor sobre a nossa vida. E que pode ser que nós não venhamos estar com essas pessoas que nós temos dificuldades todo dia e abraçando e distribuindo beijos, mas nós queremos simplesmente, até mesmo como diz o Senhor, orar por elas, para que o Senhor toque no coração delas e venha transformar essas vidas. Porque se assim fizermos, será de acordo com a vontade do Senhor. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, pastor Lealdo. Boa tarde a todos. Terça-feira, nos avisos, terça-feira nós temos a reunião de oração, às 8 horas da noite, todos estão convidados, vamos estar orando, Deus tem atendido as orações e é muito gostoso, Deus dá uma alegria muito grande, uma alegria que a gente não consegue nem mensurar quando Ele atende, ouve as nossas orações. Então, toda terça-feira às 20 horas nós temos a reunião de oração, nós postamos o link no grupo da Aliança, Vila Ema. Quem não faz parte pode pedir para alguém enviar o link e participe da oração. Tá ok? Vamos estar orando. Tudo começa com oração e realmente nós podemos abençoar e ser abençoado, e encontrarmos os nossos irmãos durante a semana também, ok? Tem um outro aviso, a Jéssica pediu para eu dar o aviso, Em julho, dia 9 de julho, das 14 às 17, lá na igreja de Rui de Ramos vai ter a EBF, Crianças de 14 a 12 anos, poderão participar, e se você puder ajudar também, fale com a Jéssica, E vai ser um tempo, onde eu, quando era criança, participava bastante de EBF. É muito legal, Não enxerga, ficou melhor,
Melhorou? Estou na frente. Né? Então, lembre, vamos estar orando, né, por esse tempo. Também convide as crianças, amiguinhos, né, que é uma boa oportunidade, né, de eles conhecerem a igreja, ok? E nós vamos estar juntos participando lá com a igreja de Rua de Ramos, ok? É um feriado, obrigado, bem lembrado. É um feriado, ok? Tem mais algum aviso? Hoje é o último domingo, tem um aniversariante? Não? Ixi, desculpa, hein? Eu esqueci, nós esquecemos os aniversariantes de julho. Deixa eu ver se eu tenho aqui. De junho, foi a Sueli Cucuba, dia 3, Tudisan, dia 10, Dona Albina, dia 25, a Carol, dia 27, e Sueli Riga, dia 30. Sueli Riga hoje, né? Então, vamos, né, estar orando pelos aniversariantes desse mês, ok? Mais algum aviso? Esqueci? Não? Então, vamos encerrar, todos vamos ficar de pé. Querido Deus, nós queremos rogar, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar cuidando, Senhor Deus, e abençoando todas as pessoas que fizeram o aniversário esse mês, ó Pai, que eles possam realmente ser bênção nas nossas vidas, bênção na vida de outras pessoas, e realmente a Tua mão possa estar abençoando a vida de cada uma delas, ó Pai. Hoje também quero lembrar da Alice, Senhor Deus, que fez a cirurgia e colocou uma prótese, Senhor Deus, ela está com dor. Em nome de Jesus, o Senhor possa estar cuidando da saúde dela, o organismo dela possa estar reagindo também, Senhor Deus, fortalecida pelo Senhor, que ela possa estar sendo curada, Senhor Deus, e o Senhor possa estender a Tua mão para que a dor possa estar passando também, ó Pai. E também eu rogo, Senhor Deus, em nome de Jesus, que possamos ter homens e mulheres aqui que amem o próximo como a si mesmo, ó Pai, que realmente nós possamos amar ao Senhor para poder dar o nosso amor para todas as pessoas. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo estejam com todos aqui, desde agora e para sempre. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Uma ótima semana a todos.